Finalmente, pessoal, desculpa o atraso, certo? Olá, Flávio, tudo bem com você? Olá, tudo bem? E você? Tô bem, obrigada. Como é que é o tempo em Londres? Tá frio? Tá chovendo, como sempre? Está sempre ruim. Entendi. Oi, gente, tudo bem com você? Oi, Clécia, Davi, Pedro. Vamos aguardar só um minutinho, pessoal, entrando no Webinar Room, certo? E aí, pessoal, boa noite. Como estão todos? Eu vi que tinha alguém mandou um Uhul de Nova Iguaçu. Sou dos Enquanto Nuggets, isso, né? gente, conta aqui pra gente, da onde vocês estão assistindo o webinar de hoje. Eu e Flávio estamos super curiosos para descobrir a geografia de webinar de hoje. Da onde vocês estão? Manda aqui no chat. Caramba, tem quase 200 pessoas já, isso é incrível. Sim, é legal. São Paulo. E tá rolando tem um eco no meu som, é isso? Tem eco, gente? Vocês estão ouvindo bem? Santa Catarina, Espírito Santo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ó, Flávio. Alguém tá da sua cidade assistindo o webinar com a sua participação, que é legal. Então, eu acredito que podemos começar, gente. Bem-vindos para mais um webinar da Mentorama. Estamos muito felizes de ver vocês. Com certeza vocês estão aqui porque vocês têm um sonho de migrar para a área de TI, especificamente para a área de UX Design. E hoje o assunto é super interessante e útil, princípios básicos de UX e em que de psicologia cognitiva. Certo? Mas antes de tudo, vamos verificar se está tudo bem, porque a gente atrasou um pouco por um problema técnico. Manda aqui no chat se está tudo funcionando bem, vocês estão ouvindo gente, está vendo, está tudo ok. Podemos continuar. Será que se eu falar tem eco no meu som ou é porque tá pegando no seu áudio? Eu vou até abaixar um pouquinho. Gente, está melhor agora? Acho que é quando eu começar a falar também, você bota no mute e vai dar tudo certo. Sim. Quando você vai começar a falar, vou desligar meu microfone. Sim, tá tudo certo, podemos continuar. Gente, não esqueçam de pegar caderno e caneta, porque eu tenho certeza absoluta que Flávia hoje vai compartilhar bastante dicas para você poder colocar tudo na prática depois, certo? Enquanto isso, vamos nos conhecer melhor. Conta aqui pra gente o que vocês estão fazendo da vida, tá trabalhando, estudando, você já é da área de UX ou querendo migrar, como é que é a situação de vocês hoje? Certo? Enquanto isso, Flávia, por favor, leia as respostas para mim. Eu vou falar um pouco sobre Mentorama, para quem ainda não conhece. Somos a escola online das profissões digitais, que se chama Mentorama. Hoje nós temos mais do que 3.000 alunos no Brasil inteiro. Olha que legal, gente. E também estamos prontos para oferecer para todos vocês mais do que 40 programas de ensino com 4 direções de estudo. E hoje em dia oferecemos para vocês, nossos futuros alunos, eu quero acreditar, formato de treinamento exclusivo, revisão especializada de tarefas de casa e suporte contínuo ao aluno, garantimos a qualidade e somente para vocês que assistem o webinar de hoje, como sempre, nós vamos ter as ofertas especiais, então fique até o final que vai ser muito, muito top. E fala aqui um pouco, tô vendo que vocês estão respondendo, que tem galera que quer aprender, alguma pessoa já está da área, alguém está querendo entrar. Qual é a sua expectativa com este webinar? Com certeza, vocês estão aqui por um motivo, sonho, o que vocês estão querendo? Qual conhecimento vocês querem buscar com a apresentação do Flávio? Manda aqui, que eu vou continuar. E, Flávio, por favor, leia para mim, para a gente não perder essa informação, certo? Gostaria de mostrar esse slide para você, contando por que a Mentorama hoje em dia é diferente das outras escolas online. Porque os nossos mentores não são somente as pessoas que têm a experiência na área de pedagogia, mas sim as pessoas que colocam mão na massa todos os dias, que estão prontos para apresentar para vocês a área de dentro para fora, certo? E eles atuam nas maiores empresas brasileiras. Vocês podem ver aqui no slide iFood, PicPay, Amazon, é muito, muito mais. Eu coloquei um slide só aqui para não demorar muito, certo? E queria mostrar para vocês o que você vai ganhar participando do webinar. Uma lista de livros, que eu vou disponibilizar o link no final, na página das perguntas e respostas, certificado de participação para dar aquele gás no seu currículo, e vou falar
um pouco mais para frente sobre os descontos que nós vamos ter hoje somente para vocês, certo? Eu entendo que nem todos vão poder ficar até o final, eu torço para todos ficar, mas já vou soltar um pequeno spoiler. Vocês podem já clicar no botão que vai aparecer no chat, lembrando que clicando no botão você não vai comprar nada, não vai ter compromisso nenhum com a Mentorama, somente vai garantir a sua vaga na promoção, que as vagas são limitadas, gente. Então, corre, não precisa esperar o final para aproveitar. Hoje, nós estamos sem Caio, infelizmente. Eu vou ajudar aqui. Meu nome é Anastácia Martins. Desculpa algum erro em português, que sou russa, mas vou tentar o meu melhor. E o nosso apresentador de hoje, eu acredito vocês que têm interesse para a área de UX já conhecem, é o Flávio Lamenza, certo? Eu pronunciei seu sobrenome certo? Da forma Sim. certa? Ótimo. Estou passando a palavra para você, já vou mutar o meu microfone. Gente, lembrando que nós vamos ter no final a parte das perguntas e respostas, mas não deixem de mandar a sua pergunta se está ligado, conectado ao slide que o Flávio vai mostrar, que eu vou interromper a apresentação dele para fazer essa pergunta. Pode continuar, Flávio. Show. Muito obrigado. Vou compartilhar minha tela. Espera aí. Esse é o último momento para vocês dizerem se tem eco no meu som. Eu acredito que está tudo certo, ó. Eu não estou ouvindo eco nenhum. Gente, manda no chat se vocês estão ouvindo bem. Vamos que vamos. Muito bem. Primeiramente, muito obrigado de novo, Mentorama, por... tem um delay no chat. Ótimo, tudo certo. Beleza, vamos que vamos. Pessoal, que prazer enorme, de novo. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou no Mentorama. É um prazer inenarrável que vocês fazem, acho muito bonito. Eu migrei de área através de um curso aqui em Londres, e eu sei o quão importante isso foi na minha carreira. Então, UX é uma coisa que eu sou apaixonado, eu gosto muito, é a minha profissão, a minha carreira, e falar sobre UX é uma das coisas mais prazerosas que eu gosto de fazer. Então, de novo, muito obrigado por me convidarem. Eu sei a trabalheira que é botar um webinar desse para funcionar com mais de 200 pessoas, é um negócio incrível. Imagina se fosse uma sala cheia, ia ser melhor ainda. Mas, enfim, hoje eu vou falar sobre os princípios básicos de UX e um quê de psicologia cognitiva. Mas, primeiro, para entender a experiência do usuário, nós precisamos entender o usuário, o cliente, o seu cliente, o ser humano. Aonde nós estamos? Quando eu apresentei isso aqui na última vez, teve alguém que entrou no chat, acho que meio atrasado, e falou assim, peraí, vocês vão falar de UX? Eu vou falar de UX, já vai fazer sentido. Mas é interessante começar lá no Big Bang. Olha para vocês verem onde é que eu estou indo para trás, para tentar explicar o UX para vocês. Esse é o calendário cósmico criado pelo físico Carl Sagan, e ele apresenta esse calendário na série Cosmos. É a história de absolutamente tudo resumida em 12 meses. O Big Bang, que aconteceu ali, vamos dizer, em janeiro, no 1º de janeiro, e nós, nesse calendário dele, que aparecemos no dia 31 de dezembro. E cada mês, nesse calendário, tem aproximadamente 1,5 bilhões de anos. 1,5 bilhões de anos. Lá para setembro, gente bonita, o planeta Terra começou a dar uma esfriada. Em outubro, a gente teve oxigênio através da fotossíntese, e em dezembro, lá nesse calendário, a vida multicelular apareceu e nós estamos aí na fase multicelular. Tudo que existe de pré-histórico até a história moderna aconteceu em dezembro. E algo muito importante para a nossa história e desenvolvimento aconteceu exatamente no dia 23. Com o quê? Com a existência dos répteis. E com eles, um tipo de cérebro reptiliano, que regulava apenas respostas automáticas como fight, flight ou freeze, ou voar, lutar ou congelar, que seria como ficar paradinho como uma tartaruga, torcendo para que ninguém... torcendo para a sua carapaça aguentar. No dia 26 desse calendário, quase, então, 200 milhões de anos atrás, os primeiros mamíferos apareceram, e com eles, a segunda camada muito importante para o nosso cérebro, chamada mammalian, ou o cérebro límbico. E isso é super importante para a história, porque com esse cérebro,
os mamíferos passaram a experimentar novas sensações. Era algo que durava um pouquinho mais de tempo, um sentimento de medo. Com essas sensações ou emoções, os mamíferos passaram a responder ao perigo através de diversas formas e não somente de 3. Então, eles ficaram mais sensíveis ao ambiente e começaram a aprender. Eu sobrevivo fazendo isso e eu morro fazendo aquilo. Então, a emoção, através da evolução, ela existe para recompensar a motivação. Eu sinto medo e fico motivado a me esconder e logo eu tenho maiores chances de sobreviver. E no dia 31, o último dia desse ano loucão, apareceram os primeiros humanos. E com eles, mais uma importante parte do nosso cérebro se formou na evolução, que é o neocórtex, que deu origem à cognição e linguagem. Ou seja, um resumo aí, o cérebro ele é composto por, como eu falei, o reptiliano, que controla as respostas automáticas que regulam o corpo, a gente não precisa nem pensar, o límbico, que controla o que sentimos e as emoções, e o neocórtex, que é a cognição e a linguagem. O que é essa palavra caprichada, cognição? O que é isso? É a aquisição de conhecimento através de processos como a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, o juízo, que muita gente não tem, imaginação, pensamento e a linguagem, a fala. A Ana veio lá da Rússia, aprendeu português maravilhosamente bem através do neocórtex dela. Obrigada. Ah. Bom, a experiência, gente bonita, ela começa no cérebro. Ela não começa no seu app, na sua loja, na interface que você está desenhando, no seu produto. Ela acontece dentro do cérebro do usuário. E para entender o usuário, nós precisamos então entender essa ferramenta que vai tomar decisões pela gente. Onde que a experiência começa? Ela é lá na fase da percepção. É o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a gente toca, é o que a gente cheira, é o que a gente ouve. Depois da percepção, esses inputs, tem os fatores que influenciam, que são a atenção, emoção e motivação, e você guarda aquilo na memória e daí muda de comportamento, ou se você nem liga muito, você não vai mudar seu comportamento. Enfim, então na fase da percepção, nós identificamos formas, coisas que se mexem, sentimos perigo, nos sentimos bem perante alguma coisa ou alguém. O seu produto ou serviço, ele tem essas frações de segundos para ser percebido como merecedor da atenção do usuário. Se você não cativar na percepção, a motivação não é ativada e qualquer forma de relação através da emoção passa a ser inexistente. Ou seja, não deixe a percepção da experiência confusa, complicada ou chata. Então, a emoção ela existe para recompensar ou dar suporte à motivação. Isso é muito importante. A emoção ela vem sendo, como eu falei, desenvolvida através da evolução para recompensar ou punir o nosso comportamento. E assim a gente vai aprendendo. E isso é muito importante, como eu já falei. Então, o que você pode ter na sua experiência para capturar como que os seus usuários estão sentindo quando eles usam o seu produto ou serviço? E daí sim, estando motivado emocionalmente comprometido, o seu comportamento ou do seu usuário, ele é controlado por 2 sistemas. Sistema 1 e Sistema 2. E de novo, a primeira vez que estou falando isso, mas enfim. E isso não é um livro, na verdade. O Kahneman, ele ganhou um Nobel. Ele fez uma pesquisa científica no campo das ciências comportamentais e ele ganhou um prêmio Nobel. Depois de ganhar um prêmio Nobel, ele resolveu escrever um livro. Só o que a gente precisa fazer é ler o livro. É uma coisa maravilhosa. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o comportamento humano, Sistema 1 e 2, tem o livro dele, mas eu não quero resumir o livro dele em um slide, mas meio que já resumindo o livro dele em um slide, o Sistema 1 e 2 o Sistema 1, ele tem a ver com você pensar de uma forma ou se comportar de uma forma mais rápida. É um pensamento inconsciente, instintivo, lida com as decisões do dia a dia e é um pouquinho a mais a ver com a parte emocional. O Sistema 2, ele é mais devagar, consciente, ponderado, lida com as decisões complexas e é mais lógico. E não quer dizer que aquela pessoa ela é Sistema 1, ou o Beltrano é Sistema 2. Você é um, é outro. Não é isso. Você tem os dois dentro de você e um ajuda o outro. Um já sabe como... Sejane Guimarães,
acabou de perguntar, ó, qual é o nome do livro mesmo? Pensando Rápido e Devagar. Mas voltando então, depois eu falo também mais do livro, se vocês quiserem. Como eu ia dizendo, esses dois sistemas estão dentro de você e ajudam você no seu comportamento. Para dar um exemplo de como é que essa coisa funciona, eu vou tentar fazer um exercício. Abram, não façam no chat, pelo amor de Deus. Tá todo mundo acostumado a colocar a senha. Então, se quiserem, pega o celular, abre um bloquinho de notas, abre um bloco de notas qualquer. Não. Eu faço o seguinte, no celular vai ser mais complicado porque são só 2 dedões. No teclado que vocês têm em frente a vocês, caso esteja no celular, faça no celular. Abre um bloco de notas e escrevam a senha de vocês com a mão trocada. Só isso. Bota a mão aqui assim e digitem a senha de vocês. Ou seja, o sistema 1, que é o que já está mais do que acostumado a botar senha, que é a coisa que a gente mais faz na internet, é ficar botando senha, o sistema 1 já interiorizou e é quase que uma memória muscular. Você faz automaticamente, você não precisa nem pensar em botar a sua senha. Entretanto, se eu pedir para vocês trocarem a mão de lado e tentar digitar a senha, o seu cérebro ele dá uma atrapalhada, mas você precisa pensar, parar, falar, ih, caraca, peraí, chegou um negócio aqui. Enfim, o que eu quero dizer é, você vai acabar chegando lá. Não quer dizer que o sistema 2 ele é mais atrapalhado, só que você vai chegar lá, mas você é mais consciente, você precisa parar um pouquinho mais para pensar. Enfim, e por que eu estou falando disso tudo? Porque tem um lance muito importante que acontece no nosso comportamento quando esses dois sistemas batem de frente um com o outro e se chama, olha que palavra bonita, para vocês usarem em reuniões agora, hein? Quando o chefe estiver falando negócio, aí vocês falam assim, ó, isso se chama dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando você está acostumado, você entra no elevador e você sabe como é que os botões funcionam. E no Rio de Janeiro, não sei se em outras cidades do Brasil isso acontece, no Rio de Janeiro tem muito prédio. E existe uma lei que o térreo tem que ser a bosta do número 0. E aí acontece que a maioria dos prédios agora tem que explicar que o número 1 é o segundo andar, o 3 é o 2, o 5 é o 4, é uma atrapalhada. Ou seja, o sistema 1 sabe que é um elevador, mas o 2 está assim, meu Deus do céu, como é que esse negócio funciona? Isso chama dissonância cognitiva, quando um bate de frente com o outro. No Brasil, quando você vai comprar um plano de celular, a coisa que você está mais acostumado é em ouvir, o sistema 1 já sabe que você vai ouvir pós e pré-pago. É a coisa mais comum do mundo. Eu entrei rapidinho na Vivo, Oi, TIM e Claro para confirmar essa minha maneira de pensar. E você entra na Vivo e você está lá, pós-pago e pré-pago. Você entra na Oi e tem lá pós-pago e pré-pago. Você entra na Claro e tem lá pós e pré. Show. Aí você entra na TIM e é top, beta, controle, black, é Black Família e entenda os planos. E eu acho que o entenda os planos foi alguém com a solução maravilhosa que falou, a galera não está entendendo o que é pré e pós. Então já sei, coloca lá o entenda os planos. Eles pararam para criar uma página para entender, para ensinar para os usuários o que é os planos. Ou seja, o sistema 1, ele está lendo da TIM pensando, é pós ou é pré? Porque o modelo mental, ele já está formado. O sistema 1, ele já interiorizou o modelo pós e pré. E o sistema 2 está, peraí. E o sistema 1 tá, vamos lá. E aí, é pré ou é pós? Então, é top, é beta, é black. E isso custa energia. O nosso cérebro, ele tem que parar e fazer um esforço para entender, para aprender esses novos termos. Isso custa tempo, paciência. É um esforço cognitivo. E é a mesma dor de você, quando você está dirigindo, aí você entra numa rua errada e tem gente no banco de trás falando com você. E aquela atrapalhada, você fala, peraí. Você chega até a baixar o volume do carro para não atrapalhar a sua concentração. Então, isso é dissonância cognitiva. Você precisa de ter esse tempo para poder pensar. Sistema 1, sistema 2 batem de frente. Esses momentos são detratores. Eles quebram a confiança e fazem o usuário, na experiência, pensar, porra, esses caras estão falando sério? Esses momentos, eles desconectam as pessoas da experiência, causam emoções negativas e, por exemplo, frustração, fazem com que os usuários se sentirem incompetentes. Pensem nisso. Ele mata a motivação e não acontece só em produtos digitais. Estava eu aqui no mercadinho e aí eu fui comprar azeite.
Tá em inglês, mas dá para entender. E nos mercados aí eu já vi que eles fazem a mesma coisa. Estavam tentando me ajudar. E aí, o primeiro lá na esquerda fala assim, ó, é 500 ml por R$10,99. E aí embaixo tava assim, 2,20 por 100 mililitros. Aí a segunda tava assim, é 11,09. Mas, ó, é 22 por 10 mililitros. Mas, ó, é 20% de desconto. Aí o terceiro tá assim, é 10% de desconto. Mas é 11,69, só que é 2,34 por 10 centilitros. Eu tive que dar um Google para achar o que é CL. E eu, por último, a quarta imagem, acho que desistiu já, é 1 litro. Aí falou, ó, R$16,99 é 1 litro, é R$16,99 mesmo. E aí, só que o último ganhou 4 notinhas. É GF, V+, OG e DF. E eu, na minha cabeça, tô assim, cara, eu acho que VF é vegano. Os outros azeites não têm VF. O que faz um azeite não ser vegano? Ou seja, nesse momento, eu estou motivado a sair da loja. Olha que bonita essa forma de pensar. Nós tendemos a gostar de pessoas que são como nós mesmos. E isso é uma pesquisa do Birney, em 1979. Em 2003, antes do iPhone, se vocês pensarem se tem gente aí... hoje em dia tem gente que trabalha com a gente desde 2003. Descobriram que as pessoas se relacionam com computadores, televisão e novas mídias como se relacionam com outras pessoas. De novo, é um livro de 2003, o iPhone foi inventado em 2007. E na capa desse livro, antes do iPhone, já tinha alguém sentadinho, o cara quase que prevê o futuro, sentadinho com um computador na mesa. Como a gente senta hoje, já a coisa mais comum do mundo, você senta para jantar e pega ali o celular. Enfim, ou seja, olha que interessante, nós tendemos a gostar de computadores que são como nós mesmos. Ou seja, nós tendemos a gostar de experiências digitais que são como nós mesmos. Esse é do Lamenza 2021, inventei essa aí. Mas, enfim, baseado em correlação, você pode chegar nessa conclusão. E aí, nesse momento, você pensa na imagem que o site usa, na experiência que você quer criar, no tom de voz, como que você pode construir essa experiência digital. O que acontece na nossa vida, na sua vida, quando alguém trai a gente, quando alguém trai você, quando alguém nos trata mal, quando alguém nos trata mal com falta de educação, com falta de atenção, quando alguém nos engana, como é que você se sente? E é exatamente o mesmo que acontece em experiências digitais. Por isso que a gente tem que sempre evitar dissonâncias cognitivas. Olha esse caso da Blockbuster. Eu não sei a idade de vocês, mas na minha época, quando eu tinha cabelo, a gente precisava ir numa loja para pegar uma fita para poder ver em casa um filme. Era essa a vibe de antigamente. Por acaso, se você entregasse a fita, se você não rebobinasse, eles cobravam uma multa. Então, era maneiríssimo. Você ia na loja, tinha pipoca, era um espetáculo. Fazia parte da experiência de ver um filme, você ia na Blockbuster. De acordo com a reportagem, a Blockbuster ficou reconhecida por cobrar de clientes uma multa, eu paguei algumas, para cada dia que atrasassem o retorno de um aluguel de filme. Para ser mais preciso, a Blockbuster comunicou para seus investidores que lucrou 800 milhões de dólares em multas por atraso. Reportagem. Caramba! Pois é. E aí, olha quem vem aí. Reed Hastings, o cofundador e dono da Netflix, ele escreveu um livro maravilhoso e isso está no livro dele. Ele fala, a Blockbuster teve a sua maior margem de lucro através de multas por atraso. Se o seu modelo de negócio depende em induzir sentimentos de estupidez e incompetência em seus usuários, você não deveria esperar muita lealdade. Isso é maravilhoso. Ou seja, a transparência, honestidade e fazer o usuário se sentir competente ainda é fazer um bom negócio. Eu poderia acabar com a apresentação aqui e torcer para o melhor de vocês, mas ainda tenho que cobrir os princípios básicos de UX. Então, vamos nessa. Só que antes de ir nessa, eu farei uma pausa, porque a querida Ana tem uma mensagem para vocês. Obrigada. Vou passar bem rapidinho, vamos fazer uma pausa bem curtinha, pausa comercial. Nossa, mas que conteúdo incrível, Flávio. Todo mundo está adorando a apresentação. Tanta coisa por trás da área de UX Design,
que as pessoas nem entendem. E, afinal das contas, você já sabe, vocês que estão aqui assistindo o webinar, você já tem ideia o que o UX Designer faz no dia a dia dele? Então, vamos esclarecer um pouco. UX Designer é quem exatamente faz tudo para não irritar usuários. Então, uma pessoa que trabalha com toda a jornada do usuário, tendo elementos que influenciam a sua percepção e reação ao que está sendo proposta. O UX e o designers estão sendo demandados em muitas áreas diferentes, porque a gente sempre pergunta, nós da Mentorama, será que eu vou conseguir trabalhar como freela ou somente vou conseguir trabalhar para a empresa? Todo mundo contrata os UX designers, hoje é a realidade essa, então você vai poder trabalhar em agências, bancos, empresas TI e também para pequenas lojas do Instagram, por exemplo. E, como é que eu falei um pouco antes, qual a liberdade que a profissão de UX e designer tem, os profissionais da área podem trabalhar de qualquer lugar do planeta. Então, se você sonha sobre carreira internacional, é possível sim. Até o exemplo do Flávio mostra isso, né, gente? Enquanto isso, quando a gente está batendo papo, no LinkedIn tem 2.500 vagas abertas no momento. E uma notícia boa, que também a demanda é super alta para os especialistas do nível júnior. Falta, os especialistas boas estão em falta, né, Flávio? O que você acha? Como que eu estou conversando muito com os mentores da área de UX, todo mundo me fala, estou recebendo no meu LinkedIn 2, 3 propostas por semana. O que você pode falar sobre a área? Tem mesmo essa alta demanda? Sobre o mercado do Brasil, eu já ouvi falar, mas em Londres é quentíssimo ainda. É muita proposta que chega pelo LinkedIn. Eu sempre tento dizer que obrigado, não estou aberto para oportunidades, estou muito feliz na Sky. Mas sim, é um mercado quentíssimo e as pessoas têm, acho que, um interesse muito grande justamente por esse lado da empatia, assim, do amor que você tem pelo usuário. As empresas, elas entendem muito do business, da parte de gerar dinheiro, de aumentar os lucros, e o UX UI Designer, eu acho que ele vem com essa cabeça de, ok, isso é bom, perfeito, maravilhoso, todo mundo precisa ganhar dinheiro, só que, e como é que você gera valor para o usuário? Porque se você gerar valor para o usuário, você consegue ganhar mais dinheiro ainda. Isso interessa para você? E quando as pessoas percebem que sim, óbvio, é o que a gente precisa, você não é maluco de criar um produto para ninguém, você vai criar um produto para pessoas, eles descobrem o valor que é você ter um UX, UI designer, uma pessoa apaixonada pelo usuário, por querer entender o usuário e dar valor para ele também. Certo. E o salário médio para a profissão de UX e designer é a partir de R$ 4.532 de acordo com vagas.com, mas a gente não gosta de colocar o salário dentro dos limites, porque aqui tudo depende de você. Pode ser como menos, se você não vai correr atrás do conhecimento, e pode ser também muito mais. A área de TI é maravilhosa, principalmente por causa disso, que você sempre tem espaço para crescer, não é, Flávio? É sempre assim. Sempre tem várias oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre profissão, que a Mentorama tem, profissão de UX e Designer. Vou explicar daqui para frente, porque é melhor optar pela profissão do que pelo curso. Enquanto isso, quero mostrar para vocês os nossos mentores. Todos são as pessoas que entendem como é que funciona o mercado hoje em dia no Brasil, atuam nas maiores empresas brasileiras. Eu acredito que você já também conheça alguém deles. E eu vou falar bem rapidinho sobre o processo educacional. Todas as nossas aulas são pré-gravadas, de qualidade alta, significa que para aprender você não vai precisar mudar a sua rotina diária, você pode assistir quando você quiser, da onde você quiser. Além de tudo isso, você vai ter possibilidade de colocar o seu conhecimento na prática e vai ter acesso ao mentor que vai acompanhar a sua evolução, dando feedback, corrigindo, explicando o que está certo, o que está errado, como é que você pode melhorar o seu trabalho. E uma coisa mais importante que representa o designer hoje no mercado é o portfólio. Porém, no final, você vai ter essa oportunidade de concluir o seu projeto final, que vai entrar no seu portfólio. Aqui estou mostrando para vocês como é que se aprende na Mentorama. Nós temos a nossa própria plataforma, onde você vai assistir às aulas, fazer tarefas, se comunicar com os outros alunos. Nós temos o nosso time de suporte também, porque sempre tem as dúvidas. Como é que eu mando as minhas tarefas? Como é que eu posso assistir às aulas? Se tem um problema com o módulo. O nosso time de suporte sempre está pronto para tirar qualquer dúvida de vocês, certo? E, além de tudo, nós oferecemos os cursos online, mas mesmo assim estamos tentando trazer algo presencial para você. Porém, criamos comunidade. É uma oportunidade para vocês maravilhosa
para conhecer as pessoas com os mesmos sonhos, objetivos, se inspirar, aprender juntos, tirar as dúvidas. Assim, se comunicando, você vai aprender muito, muito mais, gente. E lembrando que somente hoje, somente para vocês, nós vamos ter os descontos incríveis. Fique até o final, que eu vou liberar o link para a lista de livros, link para certificado, e vou falar mais sobre os descontos. E você mesmo pode já aproveitar e buscar mais informação clicando no botão que vai aparecer no chat. Gente, lembrando que clicando no botão você vai ter compromisso nenhum com o mentorama, você não está comprando nada, porque eu sempre sou dessas que sempre morre de medo de clicar no botão e já comprar algo. Não, gente, você não vai ter compromisso nenhum, os nossos gerentes de venda vão entrar em contato com vocês rapidinho, explicando como é que funciona, lembrando que as vagas são limitadas. E uma notícia também muito importante, que os primeiros 5 inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior, gente. Então, fique até o final e clique no botão, que vai ser massa. Flávio, tô passando para você a palavra de novo, tá? Pode continuar. Show, vamos que vamos, ótimo. Deixa eu compartilhar minha tela. Sempre quando eu volto dá aquele bug. Vou parar aqui de novo. Peraí. Tem um bug aqui que eu já conheço. Ah, agora foi. Foi, né? Tá tudo ok agora, tá funcionando. Gente, ótimo. Tá vendo a apresentação? Tá tudo ok? E o Thiago acabou de mandar. Você poderia me passar o seu LinkedIn? No final, é o meu nome, é o meu LinkedIn, mas no final da apresentação eu malandramente coloquei um código, um QR Code, e aí vocês vão ver o meu LinkedIn. Mas sim, eu estou no LinkedIn, querido Thiago. Vamos que vamos. Não esqueçam de mandar as perguntas. Se você tem algumas perguntas ligadas aos slides que o Flávio está mandando, você pode deixar suas perguntas que eu estou ficando de olho no chat, tá, gente? A Fabiana, maravilhosa. Esqueci o nome da moça, que é você, mas ela tá muito boa no português. É Anastácia. Obrigada. Morro de vergonha. É Anastácia, mas pode me chamar de Ana. É inacreditável. Ó, para vocês saberem, eu estava conversando antes com ela, ela tá só há 6 anos em São Paulo, e o português está melhor do que muito brasileiro, é impressionante. Mas assim, só quebrando a aula rapidinho, meu nome é complicado mesmo, até quando eu conheci meu esposo, ele esqueceu meu nome, porque eu acho que para ele é complicado, que a Anastácia é um pouco longe, aí... Depois de uma semana, eu descobri que ele esqueceu. Ah, é muito engraçado. Então, pode me chamar de Ana, que vai ser mais fácil. Show. Ana, ótimo. Vamos que vamos. Vou continuar. Ótimo. Estávamos, então, passeamos aqui pelo Big Bang. Olha só para onde a gente foi. Passeamos pelo Big Bang. A gente entendeu que a emoção existe para recompensar e manter a motivação que o sistema 1 e 2 que o Kahneman falou sobre é super importante, e quando os dois batem de frente, cria essa palavra bonita chamada dissonância cognitiva, e o quão importante é você ter a experiência transparente, honesta, de forma clara, para o usuário ter aquela empatia, para o usuário se sentir bem, assim como ele se sente quando você trata alguém bem. Por fim, estamos no metade do caminho ainda. Parei aqui no slide chamado UX, ou UX, a experiência do usuário. E o que é isso? Não é, gente bonita, como desenhar um bonito pássaro. Muito obrigado. Não estou brincando. O UX é entender como esse pássaro consegue voar. Para onde ele está voando? Quando que esse pássaro precisa voar? Por que ele consegue voar? A experiência do usuário, ela é a totalidade da tecnologia, conteúdo, interação e visual de todos os pontos de contato com o usuário. É muita coisa, mas existem alguns princípios básicos para que você tenha uma boa base e um ponto de partida. Os princípios básicos de UX que eu identifiquei são pesquisa, a UI, a interface, a usabilidade e o teste. Vou falar sobre cada um com vários exemplos. Então, a pesquisa, o mais importante é qual que é esse problema certo a ser resolvido. Na parte do UI, como que o usuário interage e vê o produto. Na usabilidade, o quão fácil é a sua interface, tá aí uma boa palavra, a sua interface de ser usada, mais a utilidade dela, porque se ela não é útil, ela é inútil e dói.
E, por fim, o teste, que é quando você faz research, que é o fail fast, fail often, como é muito comum de ouvir, ou itere rápido e itere o quanto antes. Iterar é uma palavra que existe. E eu tive que pesquisar para saber se no português existe, porque aqui em inglês é muito comum. Eles falam iterate, que é fazer uma nova versão. Então, iterar, que é o que vocês vão ouvir muito na profissão, é repetir ou dizer outra vez, ou refazer ou fazer uma nova versão. Então, eu itero o meu trabalho. Os sinônimos, por exemplo, são renovar e aperfeiçoar. Focando na pesquisa, dos princípios básicos da experiência do usuário, que é qual o problema certo a ser resolvido. Então, nós estamos melhor equipados para desenhar ou resolver um problema quando entendemos o comportamento, desejos e motivações dos usuários. E por que eu falei daquilo tudo no início? Para entender o ser humano, as motivações, os desejos, e uma maneira muito simples de você entender o problema é você fazer perguntas. Não tenham vergonha de fazer perguntas. Quem é o usuário? Na sua experiência, quem que é o mais impactado? Como que essa experiência beneficia o business? Como fazer o usuário feliz? Já pensaram nisso? Que na experiência de vocês podem medir se o usuário está sorrindo ou se não está, se ele está feliz, se não está, se você está gerando um valor para ele. Estamos resolvendo um problema dele. Na sua experiência, você é capaz de mudar a vida do usuário para melhor. Olha quão importante pode ser o seu trabalho. Qual a implicação de fazer, então, o usuário feliz? Nossa solução, ela é possível de ser feita? Como é que a gente vai manter a solução? Ela funciona para a nossa organização? E estamos conectando os objetivos da empresa com a felicidade dos nossos usuários? Nós somos fazedores de perguntas. Quando eu trabalhava na Vodafone, tem um diretor novo lá chamado Max. Ele tinha acabado de chegar e aí numa reunião que eu estava apresentando minha ideia, ele pediu para as pessoas apresentarem e tal, se apresentarem, porque ele não conhecia quem eram aquelas pessoas, como eu falei, tinha acabado de chegar. Aí eu falei, eu fui brincar e falei, eu sou um fazedor de perguntas. Aí ele falou assim, mas eu quero que alguém tenha as respostas e não as perguntas. Aí eu falei, bom, se eu tivesse todas as respostas, eu não estava trabalhando na Vodafone. Não, brincadeira, eu não falei isso para ele. Mas o que eu falei... mas o que eu falei foi, bom, não adianta nada você ter a resposta certa para a pergunta errada. Por isso que é importante fazer pesquisa até você chegar no problema certo a ser resolvido. Então, o que eu tenho visto muito são pessoas criando soluções e depois procurando problema. Criando soluções e depois procurando problema. E aqui um caso curioso. Estou eu andando aqui no shopping em Londres, e por acaso isso existe ainda. E se vocês estão no Instagram, vocês têm algumas influencers já pela Europa, influenciadoras, postando esse tipo de coisa, esse treco maluco. Estou eu andando no shopping, olha uma solução procurando um problema. No meio do shopping, me chamou a atenção, falei, caraca, que treco é esse? Aí eu falei, não acredito, porque o Sistema 1 falou assim, é um negócio de vitamina intravenosa. Eu sei o que é isso. Mas o Sistema 2 falou assim, não é possível, não é possível, não é possível. Eu juro para vocês, essa é uma lojinha para você, usuário, sentar lá e meterem uma seringa no seu braço e você tomar vitamina intravenosa de um saquinho colorido no meio de um shopping. Uma agulha na sua veia pingando vitamina de um saquinho colorido. E se você tiver dúvida, a última opção que eles têm lá nesse cardápio, na foto do meio, se você está na dúvida, está andando no shopping, e se você não sabe se o filho é seu, eles fazem teste de DNA. 250 libras, mas se você quiser pagar, eles fazem também. Solução procurando um problema. Nossa, é muito engraçado isso. Solução procurando um problema. Essa é mais uma solução procurando um problema. O que eu acho maravilhoso nesse vídeo é a carinha dele, de tipo, vou dar você o último biscoito do pacote aqui, ó, são um traquinas. E aí ele fecha o negocinho. Inventaram um produto para você poder fazer reuniões e não precisar se mexer. Aí você fecha a sua boca e você fala, ninguém...
Meu Deus do céu, é só você sair, vai para essa linha do lado. Solução procurando um problema. Ó, fazendo pesquisa, você pode descobrir como o usuário está se sentindo. Fui aí no Brasil, fui visitar nos sites.com.br, na Casas Bahia, acho que inclusive está no ar isso. Fazendo pesquisa, você pode descobrir como é que o usuário está se sentindo. Caso você tenha que comprar uma televisão de 30 mil reais, você está realmente preocupado em calcular o frete? Será que a Casas Bahia poderia oferecer uma experiência diferenciada ou personalizada? Eu acredito que sim. E aí você vai comparar uma com a outra no mesmo site que vendem o produto de 30 mil reais, eles têm um telefone com fio de 35. O que você pode ter na sua experiência para capturar o que motiva esse usuário e o que ele está sentindo para você poder reportar de volta para o business essa oportunidade? E agora sim, quando você tem um problema certo e daí cria a solução. A Uber, sabendo através de pesquisa que os usuários, quando pousavam, né, antes do Covid, essa desgraça, pousavam em aeroportos sem bateria no telefone ou sem internet, porque às vezes você não achava internet ali no aeroporto e tal, eles estavam testando no Canadá esse totem que você entra com o seu login do Uber e pede um carro. Olha que beleza, sem precisar do seu celular. Aí sim, você está alinhando as necessidades do usuário com as necessidades do business. Interface. Como que o usuário interage e vê o produto. Estava eu aí no Brasil em 2019, que saudade do Brasil já, tem um tempão que eu não posso nem ir. E eu não vejo a minha família tem 2 anos. Olha isso, mas enfim. Nossa. Estava eu no Brasil, 2019, e aí fui pagar a conta, coisa mais óbvia do mundo, a maquininha, bum, desliguei a máquina. Aí o garçom olhou assim e falou: "Ih, o senhor desligou a máquina, né?" Eu falei: "É." Ele: "É comum, acontece muito." Eu falei: "Como assim, cara?" Ele, curioso, eu falei: como assim? Me explica mais, como assim?" Ele falou: "É muito comum, as pessoas veem esse botão verdinho e acham que é o Enter, mas não é. Na verdade é o lá de baixo." Ou seja, o que isso tem a ver com a interface? No seu teclado, o Enter, o botão Enter, o que ele faz? Ele existe para adicionar um parágrafo, né? No texto, quando você está digitando, na época das máquinas de escrever, o Enter, ele acrescentava uma quebra de linha, um parágrafo. E é por isso que o Enter, ele tem uma seta para baixo e para a esquerda. O designer dessa interface, resolveu achar na cabeça dele que ele também deveria manter o ícone do Enter nessa experiência. Entretanto, não existe parágrafo na maquininha. Ele podia ter muito bem pensado melhor na interface e criado uma experiência onde o Enter fosse bem mais claro ou tivesse mais relevância do que o botão verdinho de desligar a máquina, que está no topo na direita, que é normalmente onde o olho vai. Ou seja, com a interface você pode resolver, pensando na interface, você evita com que o usuário passe por esse tipo de experiência. Estava eu aqui no aeroporto de Heathrow, aqui no aeroporto de Londres, é um elevador. Eu entrei nesse elevador, o sistema 1 sabe como o elevador funciona. Aí eu fui lá, nos aeroportos aqui de Londres, são uma beleza. Existe metrô no andar de baixo. Então você vai no aeroporto, desce, pega o metrô e vai para casa. Ali embaixo, eu queria ir pro Trains, ali embaixo. Aí o meu dedo no sistema 1 foi, plau, no botão. Quando meu dedo apertou o botão, eu senti a parede. Eu vi que não era um botão. E aí o sistema 2 falou assim, opa, isso não é normal. Deveria ser um botão. Aí, e eu juro para vocês, eu olhei o sticker, esse decalque do lado, na parede, o -2, que era para onde eu queria ir. E eu sabia que era um adesivo na parede. Mesmo assim, o sistema 1, tão acostumado a apertar botões no elevador, eu juro para vocês que eu apertei o adesivo na parede, e o sistema 2 fez assim, ah, Flávio, que bobeira, você sabia que era adesivo. E aí, depois eu me senti um idiota e incompetente, eu parei para ler, e a porta ainda estava aberta, o elevador não andava, aí eu parei para ler, na hierarquia de conteúdo, lá longe, em branco, em cima, está assim, esse elevador é automático, ele para em todos os andares. Aí eu falei, porra, muito obrigado, Heathrow. Depois de eu me sentir um idiota, eu agora estou resolvendo o problema. Ou seja, o que tem a ver com essa interface? Às vezes você pode pensar em interface como, é aquela tela do app, ou é o desktop, ou é o tablet. Mas isso é uma interface. Se você parar dentro desse elevador como um designer da experiência por 1 hora e observar
como que os usuários estão se comportando e ver que está todo mundo se sentindo idiota, apertando o botão que não é botão, você resolve o problema dessa interface, no mínimo melhorando o adesivo ou criando alguma outra solução. Essa era a interface do Nokia N95, o top do top, o telefone que todo mundo queria em 2007. Ele tinha galeria de imagem, um organizador de documentos. Quem não precisa disso? Excel. Tinha Excel. Quem não precisava do Excel? No celularzinho que não tinha nem teclado. Todo mundo. E aí, de acordo com a Gartner, o Instituto de Pesquisa, a Nokia possuía 49,4% do mercado de vendas de smartphones no mundo em 2007. Mas, gente bonita, adivinha só o que aconteceu em 2007? O lançamento do iPhone. O Nokia N95 foi lançado em março de 2007. O primeiro iPhone foi lançado em junho de 2007. Em 2007, a Nokia possuía 49%, quase 50% do mercado, como eu falei. Em 2013, a Nokia possuía 5% do market share. E esse aí foi quando a Microsoft comprou a Nokia, coitado, o cara tristão, igual eu, quando apertei o botão errado no elevador, e ele falando, a gente não fez nada de errado e mesmo assim nós perdemos. Ou seja, a interface e a simplicidade podem ganhar de especificação técnica maravilhosa e features que não acrescentam em nada, que não acrescentam nenhum valor para o usuário. Interface e simplicidade podem ganhar. Usabilidade. O que é esse negócio de usabilidade? São interações entre usuários do produto e a interface. E aqui, eu meio que fui na escola João Santana de inglês. Eu não sei se a Anastácia já ouviu falar, ouviu o meme do João Santana falando inglês, mas depois você procura no YouTube. Depois eu vejo. Para ver o nível do inglês dele. Eu tentei meio que adaptar esses termos de inglês para o português e acabou virando meio que um João Santana style. Mas, enfim, os atributos da usabilidade são learnability, ou aprendabilidade, efficiency, a eficiência, memorability, que é a memorabilidade, os erros, e a satisfaction, a satisfação. A learnability, ou a aprendabilidade, ela tem a ver, quando você vai pensar na usabilidade da experiência, quando você vai criar uma experiência para o usuário, você tem material para ensinar o usuário a usar o seu produto, você tem telas de onboarding, você tem ícones autoexplicativos, você tem ícones com labels, com tagzinhas explicando o que aquilo é. Você tem um passo a passo em termos de eficiência, o quão rápido que o usuário realiza a tarefa. Em termos de memorabilidade, vamos supor, você ficou 2 anos sem usar uma interface. A gente faz esse webinar aqui, passa 2 anos, eu volto, sou convidado de novo. É fácil a gente voltar e usar ele novamente? Tem a ver com a memorabilidade. Normalmente os videogames são muito bons nisso. É muito fácil você voltar e usar, a pegar o controle de novo. Então, você manter, por exemplo, o X para dar um passe no FIFA, ou sei lá, nem sei, mas tem muitos anos, depois que meus filhos nasceram, ai meu Deus do céu, muito tempo que eu não vejo um videogame, mas enfim, normalmente você mantinha os mesmos botões para dar um passe, um chute, isso tem a ver com a memorabilidade. Os erros. Se vocês tiverem que tirar uma lição de tudo que eu estou falando para vocês, é essa. Nunca é culpa do usuário. Nunca. O usuário nunca está errado. Estou olhando para vocês. O usuário nunca está errado. Mas, se o usuário cometer um erro, você pode ajudar o usuário a recuperar o erro? Você consegue ajudar o usuário a consertar aquele erro? E sobre satisfaction, como eu já falei, que é a emoção muito importante para recompensar a motivação. E o Rafael falou, perdeu o áudio. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá tudo bem? Posso continuar? Eu acredito que está tudo certo, mas de vez em quando parece que o sistema cai para alguém. Você está ouvindo a gente? Está tudo bem? Está funcionando? Se Bianca está falando normal. Que está normal. Eu Show. Acredito que você pode continuar, tá, Flávio? Ótimo. Só vou falar para o Rafael, porque isso é importante. Certo. Nunca é culpa do usuário. Nunca é culpa do usuário. E por fim, a satisfaction, que é como que o usuário se sente. Caraca, aqui que eu comecei uma thread enorme agora, tá normal, ótimo, bom saber, obrigado. Obrigado todo mundo. Satisfaction é como que o usuário se sente usando ou após usar a sua solução. Sobre aprendabilidade. Você tem
manuais ou recursos ensinando o usuário a usar o seu produto? Porque se você não tem, isso pode acontecer. Nem sempre são produtos digitais que precisam de manual para usar. Sobre eficiência. O seu produto tem 2 botões. Ele é fácil de usar? Sabe aquele exemplo que eu não sei como que está funcionando no Brasil, mas na Rússia sempre tem essa coisa no banheiro. A torneira de água quente tá com, como que eu falo? Tá com marca azul, que significa água fria. É o contrário. Isso sempre acontece na Rússia, quase sempre. Pois é. Enfim, eficiência, né? Ou seja, o mais louco disso, isso aqui fui eu, essa mão foi minha num hotel aqui em Londres. O mais louco foi perceber como que eles tentaram consertar a eficiência desse problema. Ao invés de tentar mudar o padrão de cor, ou tentar consertar, ou dar algum jeito de você fazer mais claro para o usuário, eles colocaram uma bandeja no pé do bebedouro para poder captar aquela água, para não fazer cagada. Olha como eles foram resolver esse problema. Eficiência. Isso aqui foi no aeroporto de Campinas. Estou eu fazendo a curvinha para ir no banheiro. E eu percebo que 3 mulheres entraram no banheiro masculino. E eu falei, caraca, que curioso. Por que elas teriam feito isso? Aí observação. Como eu falei lá já no caso do elevador, observação. Aí eu dei um passo para trás e olhei, aí eu voltei para onde eu estava e fiz a curva de onde eu estava virando. Se você olhar para essa plaquinha do banheiro como uma mulher, eu acredito que você entraria na primeira porta da esquerda, sim. Ou seja, só em você tentar dar o zoom out e entender essa experiência, e você está fazendo aquele usuário se sentir incompetente, como uma mulher entrar no banheiro masculino e se sentir envergonhada, você pode evitar isso simplesmente trocando os pictogramas de lado ou melhorando, tentando de alguma outra forma melhorar essa experiência. Sobre recuperar os erros. Os seus usuários, eles estão cometendo os erros? Porque como é que você os ajuda a recuperar? Pode ser tão fácil como colocar uma etiqueta, mas às vezes um jeitinho rápido ou a famosa gambiarra pode ser mais dolorosa do que não consertar nada. Isso aqui sobre satisfação. Foi um e-mail que eu recebi da Netflix, eu tive um problema no meu cartão expirou, tive que botar um cartão novo, mas aí o que eu achei maravilhoso foi a forma como eles me comunicaram o problema resolvido. Foi que eles escreveram problem solved, problema resolvido. E é uma mensagem que traz paz, porque o que você quer, ela conforta o coração. O que você quer como usuário é saber que o seu problema foi resolvido. Então, ao invés de você responder com aquele famoso no reply automático, será que existem maneiras melhores de você comunicar com o seu usuário a forma como você está passando satisfação para ele, fazendo ele se sentir bem? E sobre testar ou iterar o quanto antes. Por que a gente prototipa ou testa? Porque a gente tem que aprender o quanto antes para já trabalhar na próxima versão ou iteração. E aqui é mais um exemplo de um protótipo no mundo real. Isso é de um canal de YouTube que eu acho maravilhoso, chama Useless Duck Company. Ele só faz essas bobeiras, esses protótipos bobos. Mas enfim, mas agora é sério. Ainda nos exemplos dos bebês, no mundo real, você pode achar que tem a melhor ideia do mundo, mas só testando o protótipo com usuários reais para descobrir oportunidades se o seu produto funciona mesmo ou não. 2 segundos e o seu negócio, e seu produto não funciona. E agora, no Prototipando, eu vou fazer uma segunda pausa, que a queridona Ana vai voltar a falar com a gente. Beleza, vou passar aqui um recadinho bem rápido, certo? Vamos voltar. Mas o conteúdo é incrível, sua apresentação é simplesmente maravilhosa, Flávia. Eu tô lendo aqui os comentários, todo mundo adorando, inclusive eu. Tô assistindo com a boca aberta.
Gente, e hoje eu vou divulgar para vocês o programa da profissão UX e Design, que a Mentorama tem, porque vocês têm que optar pela profissão e não pelo curso. Na verdade, o curso também oferece uma base bem boa, mas a profissão já é conjunto de cursos. Nós, na produção, nós pensamos antes, analisando o mercado de trabalho, o que os nossos alunos precisam, qual o tipo de conhecimento para poder já entrar no mercado de trabalho e começar essa jornada na área nova. Porém, nós oferecemos esse conjunto de cursos para você iniciar, não ter essa dor de cabeça de procurar algo por fora. Porque é assim, comprando o curso, você vai ter que pesquisar uma coisa por fora, algumas informações. E dentro da profissão já tem tudo que você precisa, certo? Eu vou mostrar para vocês a estrutura. A profissão tem 3 cursos: curso Web Design para iniciantes, curso UX Design e curso de Figma. Aqui eu estou apresentando para vocês o conteúdo de cada curso. Você pode ver que cada curso é um produto bem completo na base de 10 e para cima módulos. Então, você vai conseguir mergulhar 100% na área e ter noção de cada especialização que você está estudando. E como que eu falei um pouco mais antes, a coisa mais importante para os designers é portfólio. E aqui no Mentorama, nós desenvolvemos os projetos finais, os nossos alunos, na base dos cases reais, não é uma coisa assim inventada da cabeça. Nós temos as parcerias com as empresas reais e os alunos têm essa possibilidade de desenvolver o seu projeto final, vai entrar no portfólio na base de um case real. Isso é muito boa para experiência, você vai ganhar uma experiência prática que é muito valiosa. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de projetos finais dos nossos alunos. Vocês podem ver aqui o exemplo do trabalho de Rafael e a Manucci. E, na verdade, os trabalhos são incríveis. Quando você avalia, não dá nem para acreditar que as pessoas começaram do zero. Zero mesmo com a Mentorama. Assim é o nosso certificado, você pode ver neste slide, quem sabe daqui a alguns meses pode ter seu nome neste certificado. E o seu currículo, após a conclusão do curso, você pode ver as habilidades profissionais, e a gente colocou um salário de R$5.000 em uma base, um salário médio que um estagiário, na verdade especialista do nível júnior, começa a ganhar no início da sua jornada nessa área de UX. Mas a gente já definiu como que pode ser menos, pode ser mais. Então, tem para onde crescer. E tem espaço para todo mundo. E, após a conclusão da profissão, a gente não vai soltar a sua mão, não. Temos o nosso centro de carreira. Você pode ver aqui foto do head do nosso centro, a Gisele Sales. Nós vamos tentar fazer tudo o possível para você conseguir o seu estágio, primeiro estágio, o primeiro emprego na área. O centro de carreira inclui diretrizes e suporte com currículo e portfólio, workshops com os especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final. O representante já no processo da defesa pode gostar do seu trabalho, te chamar para o primeiro estágio, isso é possível, e consultoria individual sobre a carreira. Nós vamos ensinar vocês a montar o currículo, procurar o trabalho, vamos dar dicas sobre como você pode passar pelas entrevistas. É muito mais, gente. E queria mostrar para vocês os privilégios dos alunos da Mentorama, que além de 3 cursos dentro da profissão, tem os produtos exclusivos. 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores do curso escolhido e consultas ao vivo com os mentores. Então, você pode ver que vai muito além do curso. E assim, queria mostrar para vocês a sua jornada na Mentorama, como é que pode ser. Você vai assistir às aulas, fazer as tarefas práticas e receber feedback dos mentores. Tem uns alunos que conseguem os primeiros trabalhos mesmo estudando. Por exemplo, nós tivemos um case 2 semanas atrás, que a nossa aluna já acabou de entrar na Mentorama e 2 semanas depois ela conseguiu o seu primeiro estágio para a plataforma da Espanha. Você vai desenvolver seus projetos finais, vai defender esses projetos e no final de tudo isso, o nosso centro de carreira vai te ajudar a achar o seu emprego dos seus sonhos, certo, gente? Então, bora aproveitar o desconto que nós temos hoje, um desconto incrível, que não tem igual. Se você depois vai pesquisar no nosso website, você vai ver que desconto de hoje é diferente. Presta atenção no chat que vai aparecer de novo esse botão. Clique no botão e garante sua vaga. Até vou mostrar rapidinho como é que funciona, porque sempre tem gente que tem dúvida. Será que clicando eu vou comprar? Assim, clicando no botão no chat, você vai cair na página promocional da Mentorama. Você tem que deixar aqui seu nome, número do celular e e-mail e clicar no botão reservar no final. Assim você vai reservar, garantir sua vaga no final, certo? É isso. Flávio, você pode voltar com a sua apresentação? Terminei.
Tava no mute. Tava lendo os comentários aqui, muito bacana. Posso responder uma pergunta que foi muito boa? Sim, com certeza. Deve. Não que as outras não tenham sido, mas é que essa tá aqui ainda, do Antônio. Aí ele falou, dentre dessas fases, do que a gente acabou de falar, da pesquisa... Cadê? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, né? Vou deixar... Tá meio... Dá para ler ainda. Ó, dentre dessas fases, pesquisa, interface, usabilidade e teste, daria para dizer qual é a mais impactante? Ou devemos enxergar de uma maneira mais macro, levando em consideração cada uma delas? Essa é uma pergunta excelente, cara. Eu acho que você pode ser um generalista muito bom e passear muito bem em todas essas fases e ser forte em todas essas 4 fases. Você pode ter skills pessoais que vão fazer você melhor em pesquisa. Qual o problema certo a ser resolvido? Eu amo fazer pesquisa, por exemplo, e me ajuda muito em entrevistas, em reuniões com stakeholders, com diretores, com pessoas que precisam de informação do usuário para tomar decisões melhores. Tem gente que no mundo UX-UI é muito melhor no UI do que no UX. Eu acho que eu sou muito melhor no UX do que no UI. Então, sempre quando eu faço entrevista de emprego, e quando eu entrei na Vodafone e quando eu entrei na Sky, uma das primeiras coisas que eu falo é eu sou 80% UX e 20% UI. Porque para quem vai contratar, ele já sabe o que esperar dos seus skills. E usabilidade, eu acho que ela faz parte, ela sim é uma das competências básicas do UX designer, mas meio que você pode fazer em determinados projetos, é muito provável que você vai passar pelas 4 fases, você vai passar, dependendo do projeto, às vezes você só vai fazer o protótipo e testar, dependendo do projeto, você vai fazer a pesquisa e o projeto vai morrer porque você vai descobrir que não tem valor. Então, depende, assim. E depende, eu acho, do que você vai gostar de fazer também. Como eu falei, eu gosto muito da pesquisa, da parte de usabilidade e do teste. E eu deixo a interface, a UI, para quem realmente é bom nisso. Então, e tem outras coisas que você vai descobrir. Tem o Figma, tem ferramentas maravilhosas que dá para você usar. Tem parte de criar relatórios, parte de analisar a data, análise de dados, que faz muita parte do mundo da experiência do usuário, pesquisa de campo. Então, tem muita... Enfim, a resposta não é tão simples, mas espero que eu tenha conseguido responder. E agora sim, continuando. O que mais? Show. Vamos que vamos. Prototipando. O mouse da Apple. Espera aí que eu perdi um negócio aqui. Foi. O primeiro protótipo do mouse da Apple foi feito com uma caixinha de manteiga, eu juro para vocês, uma tampa de caixa de manteiga e uma bola de desodorante Roll-On. O primeiro mouse da Apple. Os designers, naquela época, eles não usavam palavras como imagine um retângulo com um furo no meio e uma bola de borracha lá dentro, que seria o mouse, né? Eles simplesmente prototiparam para aprender o mais rápido possível. Você vai ver no vídeo, no próximo slide, o David Kelly, que é um dos fundadores da IDEO, uma das maiores agências de design do mundo, que trabalhou com Steve Jobs prototipando o primeiro mouse da Apple, e ele vai pegar a bola de desodorante Roll-On e ele não vai pegar exatamente a caixa da tampa de manteiga, mas ele vai falar que ele usou uma Yellow Butter Dish Cover, que é uma caixa de tampa de manteiga. Hello, I'm David Kelly. I used to be important around here. Here's the very first prototype of a mouse that we made. It's falling apart. The first ball was out of a roll-on deodorant bottle, and the first cover was a yellow butter dish cover. Bola de desodorante Roll-On e uma caixa de tampa de manteiga. O Apple Mouse, ó. Olha que bonito isso que ele falou. Esse é o Jim Yurchenko, e ele foi um dos designers a fabricar, a desenhar esse Apple. E ele falou o seguinte: um insight veio ao observar como usuários usavam o mouse. Percebemos que eles não se importavam com a precisão. Eles não prestavam atenção para a mão enquanto usavam o mouse. Eles só queriam saber
para onde o cursor estava indo. É como dirigir um carro. Você não olha para o volante quando faz a curva, você olha para onde o carro está indo. E você só descobre e observa esses detalhes com um protótipo simulando a realidade. Não adianta nada você, num teste de usabilidade, não ter nada para o usuário testar e falar, ó, nesse cenário, imagina um cursor na tela. Pô, então coloque-se na posição desse cara, tendo que prototipar o mouse e você ter esse tipo de realização. Fala, caraca, eles não prestam atenção para a mão, eles só estão indo para o cursor na tela. Então, talvez não precise ser o negócio mais preciso do mundo. Você precisa mexer a mão e o mouse vai para cima. Maravilhoso, né? Quando vocês, da próxima vez que vocês usarem o mouse, pensa lá em 1900 e lá vai fumaça, quando que as pessoas estavam criando esse cursor na tela. Coisa maravilhosa. O aspirador de pó Dyson. Esse cara, gente bonita, ele ficou bilionário construindo aspirador de pó. Ele estava meio chateado, jururu, ele estava triste com o pó ficando preso no saco do aspirador. De novo, da galera da época da Blockbuster, antigamente o aspirador tinha saco. Eu não sei se vocês lembram disso, mas era uma desgraça. E aí o pó ficava preso lá dentro, era uma bosta. Às vezes estourava o saco, voava poeira para tudo quanto é lado, era uma atrapalhada. Esse cara, que era um engenheiro, ele estava passando de carro por uma fábrica e ele viu um negócio chamado separador ciclônico, que é esse treco gigante que você está vendo aí, que é maior que um caminhão. E ele sabia como é que isso funcionava, que a poeira ele é um separador de partículas. Então, girava um lado para o outro, o meio girava para o outro e girava as partículas. E ele pensou, caraca, e se eu traduzir esse trambolho gigante em uma solução para o meu aspirador de pó? E ele começou prototipando com um papelão. E como vocês podem ver, esse é o primeiro protótipo do aspirador Dyson com papelão. E aí ele foi indo, e 17 anos e 5.126 tentativas depois, ele conseguiu, e hoje ele é um dos maiores inventores que está vivo ainda e tal. E você está disposto a tentar, a prototipar, a ter paciência? Quantas vezes você vai tentar iterar e falhar e tentar de novo? Por quanto tempo você aguenta? Persistência, olha que frase bonita. Persistência transforma tudo em progresso. Do Kevin Ashton, e ele é o cara que inventou a Internet of Things, a IoT. Ou seja, UX é sobre iteração. Não é sobre pensar em alguma coisa muitas vezes, é sobre iterar alguma coisa muitas vezes. Não é sobre pensar em alguma coisa muitas vezes, é sobre iterar alguma coisa muitas vezes. Flávio lamenta essa frase aí, ó. O Thomas Edison, quando ele estava inventando lá as lâmpadazinhas dele no laboratório dele, ele, na biografia, o jornalista estava entrevistando ele. Aí o jornalista falou assim, não é desanimador que mesmo após essa tremenda quantidade de trabalho, você não tenha conseguido obter nenhum resultado? Aí ele abriu um pequeno sorriso e respondeu, resultados, meu amigo. Eu tenho muitos resultados. Eu agora sei milhares de maneiras que não funcionam. E é isso que é importante. A cada teste que não dá certo, você não falhou. O seu protótipo não falhou. Você aprendeu mais uma maneira de como não fazer aquilo. Faz parte do processo. Você aprende, aperfeiçoa, testa a nova iteração do protótipo. E esse é o mindset da prototipagem do livro Sprint, do Jake Knapp. Muito bom esse livro, por sinal. O livro não é nem muito um livro, é um manual. É um livro azul super famoso. Todo mundo fala desse livro, Sprint. Enfim, aí ele fala 4 regras. Você pode prototipar qualquer coisa. Protótipos são descartáveis. Construa o suficiente para aprender e olhe lá foi invenção minha aí na frase, mas enfim, construa o suficiente para aprender. Isso tem a ver com manter o foco. E o quarto o protótipo tem que parecer real, porque quanto mais real será o feedback. Porque se você começa a usar lorem ipsum nos seus protótipos, ou cores malucas, ou ícones que não fazem sentido, o usuário vai focar nessas coisas e falar, por que o texto aqui está isso, aquilo, enfim. Quanto mais real será o feedback do usuário. Essas são algumas ferramentas que eu já usei e que são possíveis de você trabalhar no mundão do UX e UI e fazer protótipos. Tem o Sketch, o Figma, que é a queridinha de todo mundo no momento, o queridinho de todo mundo no momento,
que é absolutamente incrível. Você participa na mesma tela com os designers. Então, eu trabalho numa tela com uma designer na casa dela, eu na minha casa, ela na casa dela, e a gente está ao mesmo tempo na mesma tela, em lugares diferentes. É um negócio assim maravilhoso. Você pode escrever, mandar recado. O negócio parece que a gente está ao vivo trabalhando junto. O XD, que é a Adobe tentando correr atrás aí do tempo perdido, já que eles pararam lá no tempo do Photoshop, tentando correr atrás e criar o XD, que não é muito bom, é meio atrapalhado. Tem o ProtoPie, que é uma ferramenta maravilhosa, mas meio hardcore. Se você é um programador, desenvolvedor, e entende dessas regras de tipo, qual é a palavra? Do mundão do JavaScript, você vai se dar muito bem com o ProtoPie. Então, respondendo lá aquele querido amigo que fez a pergunta, o que ele pode ser como UX designer, a gente tem um UX designer na Sky, que é UX designer, que só trabalha com o ProtoPie. Ele só faz trabalho usando essa ferramenta, mas ele é um UX designer. Então, ele gostou tanto da ferramenta, ele é tão bom criando protótipos, e os protótipos são em alta fidelidade, maravilhosos, que é a carreira que ele resolveu seguir. Tem o InVision, que está tomando porradas de tudo quanto é lado. Eles pararam no tempo, ficaram criando filme e essas coisas, e aí veio o Figma dando uma rasteira e falando, valeu aí, pessoal, resolvendo problemas dos usuários, e não só criando soluções e depois procurando problemas. E o Azure, ou Azure, sei lá como é que vocês falam aí no Brasil, que também é uma ferramenta só para criar protótipos em alta fidelidade. Caso vocês tenham facilidade com código ou com programação e queiram migrar para o mundo do UX, ProtoPie e Azure podem ser ferramentas de entrada muito boas e interessantes para vocês aprenderem como que pode fazer um protótipo em alta fidelidade e dar valor para a organização e aumentar o seu salário de maneira exponencial, porque vocês vão ser os únicos com essa skill bem particular. Esse é um protótipo, não tem absolutamente nenhum código envolvido. Quando eu estava trabalhando na Vodafone, a gente fez isso em 2 semanas. Os componentes de design já existiam e a gente não precisou falar com nenhum desenvolvedor, tudo feito no Azure. E como vocês vão ver, para testar isso com o usuário é muito bom, porque até a matemática funciona. Ele tem drop-down, os menus funcionam, e se você usar o preço, você usa todos os componentes na tela, é um negócio maravilhoso. Se você mexer no preço, você mexe no valor total, ou seja, para o usuário, passa uma sensação de realidade, então o feedback que eles vão dar vai ser muito próximo da realidade. Esse aqui a gente fez muito facilmente no Figma, molezinha de fazer. Então, qual que é o propósito dessa tela? Ao invés de ter que explicar as interações para o gerente, por exemplo, do projeto, falando, imagina uma lista aí cheia de pôster de filme. Como eu já falei, ao invés de você falar, imagina uma caixinha redonda com uma bolinha de borracha dentro, prototipar o que você está falando visualmente é uma maneira muito mais eficiente para você explicar, testar e validar a sua ideia. Então, você bota na frente do stakeholder, do gerente de projeto, aquela ideia que você está tentando passar e vender para ele. E um ponto interessante, quando a gente trabalha no mundo da televisão, que é o meu mundo na Sky, e a Sky aqui ela é bem diferente do que a Sky era no Brasil. Ela é tipo o último biscoito do pacote, assim, ela é um produto premium, assim, é como se fosse a Netflix do mundo da televisão. Então, a gente prototipa com o controle do lado de um formatinho de televisão. E a gente manda para o usuário controles remotos e eles ligam no USB, no computador deles, o controle remoto conectado com a tela da desktop do computador dele, para ser muito parecido com a realidade. E caso as coisas falhem, caso as coisas não deem certo, a gente usa o controle remotozinho do lado para dar essa sensação de realidade. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas, de novo, a gente tentando buscar essa sensação de realidade para pegar o feedback mais real possível. Então, são telas novas que a gente está produzindo. Aí você vê, às vezes o usuário ele clica no controle remoto e usa na tela. Se ele clicar na tela, não acontece nada, de propósito, para aparecer o mais próximo da realidade possível. E é maravilhoso desenhar para fazer design para televisão. Nunca tinha tido essa experiência. Sempre foi desktop e app. E eu nunca parei para pensar que a gente chama dos componentes, são chamados de in focus. Assim como na Netflix.
não é igual no desktop que o seu mouse anda pela tela, ou no app que você rola a tela. Quando a coisa está em focus, o que está em foco é a tela que se mexe por trás do que está em foco. Então, é uma outra maneira de pensar, é bem interessante. Se puderem trabalhar com televisão, eu recomendo porque é muito maneiro. E por fim, gente bonita, é uma frase em inglês, porque em inglês é mais bonito, mas eu vou falar em português e em inglês também. Ó, nothing begins good, but everything good begins. Nada começa bom, mas tudo que é bom já começou. Ou seja, não tenham medo de falhar, só comecem. Muito obrigado. E eu estou no LinkedIn. Se você quiser bater um papo, vamos trocar uma ideia. E muito obrigado, Mentorama, e vocês todos por terem sido generosos com o tempo de vocês assistindo esse meu talk. Vai ser um prazer conectar com todos lá no LinkedIn. Mais uma vez, muito, muito obrigado. E eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas. Não, nós vamos passar o último recado da Mentorama, que eu falei tanto sobre os descontos. Gente, vocês podem dar acelerada nas perguntas, que já estamos chegando nessa parte, certo? Q&A. E daqui a pouco eu vou liberar link para certificado e link para a lista de livros, certo? Então, vamos lá. Já falei que hoje nós vamos ter uma promoção bem bacana para vocês. Então, qual é o valor da profissão que a gente está divulgando hoje? Queria mostrar para vocês um valor, assim, dos cursos, se nós vamos fazer as contas separadamente. Se nós vamos somar o valor do curso de Web Design, de UX Design no curso Figma, vai sair o valor de R$ 9.349. Além dos cursos, nós temos os produtos exclusivos dentro da profissão, as orientações, workshops, laboratórios e consultas ao vivo com o mentor. O valor total é R$ 12.000, gente, é caro, mas se você vai pesquisar, você vai ver que uma consulta ao vivo com um especialista da área tem um valor de R$ 500 para cima, na verdade, R$500 é um valor bem básico, bem mínimo. E se nós vamos somar isso, vamos ter um valor total R$ 21.349. E a gente decidiu fazer desconto para vocês, baixando o valor até R$ 11.880, mas depois pensamos que isso não é suficiente, entendemos a situação no Brasil, no mercado de trabalho, porém estamos prontos para oferecer para os nossos alunos tudo de bom e de melhor. Porém, somente para vocês, nós não vamos ter essa promoção nos nossos landing, somente para quem assiste os webinars. Hoje, o valor da profissão vai sair com desconto de 67%, gente. Bora aproveitar. Aqui, o valor total com desconto vai ser R$ 3.920. Olha, gente, 4 mil praticamente, pode mudar a sua vida. É um pouco alto, sim, mas você acha um curso no valor de 4 mil, é bem fácil. Lembrando que a profissão é conjunto de 3 cursos com os produtos exclusivos. E se você vai conseguir entrar na área, você já vai conseguir pagar esse valor rapidinho com o acréscimo do seu salário. E também, por que você tem que terminar um curso? Porque você tem que fazer algo. Se você sonha em entrar na área de TI, área de UX Design, você tem que entender que você vai competir com as pessoas que já fizeram vários cursos, tem currículo bem completo. Então, investir no seu conhecimento é sempre uma ótima forma você crescer na vida, aumentar seu salário e ter uma boa qualidade da vida. Você pode pagar à vista e parcelar em 12 vezes sem juros, e também oferecemos parcelamento em 24 vezes no valor da parcela, R$ 210,17. Também temos programa de crédito estudantil com parcela 100% confiável. Se você não quer usar o seu cartão de crédito, você pode parcelar no boleto em 24 vezes. Todas as suas dúvidas você pode tirar com os nossos gerentes de venda. E também, vocês já pensaram que é possível começar a estudar hoje e fazer os primeiros passos hoje para uma vida nova e pagar daqui 6 meses? Com a Mentorama, isso é possível, sim, gente. Pagamento adiado por 6 meses. Lembrando que mais do que 3 mil alunos estão hoje com a Mentorama. Qual é o nosso segredo? Com certeza, para mudar a vida, deixar ela melhor, com um salário maior, provavelmente em outro país, que tem galera que está sonhando sobre carreira internacional, você precisa estudar. Você pode estudar sozinho, mas o problema é que você não vai saber o que exatamente você precisa, qual conhecimento, e você não tem ninguém que vai acompanhar vocês. Eu acredito que, Flávio, que começou nessa área já um tempo atrás, a educação online não era tão popular antes, e para você pegar uma coisa, você tinha que se virar demais, não é? Errando, aprendendo, apanhando, é muita coisa.
Com certeza é mais fácil aprender com os mentores. A pessoa que está praticando isso e que consegue mostrar para você como é que funciona o mercado de trabalho. Então, isso vai economizar seu tempo, que é mais precioso, e no final das contas, é seu dinheiro, porque se você vai pegar os cursos, assim, aleatórios, você não vai saber o resultado que você vai chegar, certo? Então, por isso, bora aproveitar a última chamada, gente, presta atenção de novo, vai aparecer de novo o botão promocional, clique no botão, tiram as dúvidas com os nossos gerentes de venda. Lembrando, se você não tem certeza, se vocês querem migrar para a área de UX, nós temos mais do que 40 programas de ensino dentro. Restam somente 20 vagas promocionais, então ainda dá tempo para você aproveitar. Se você quer mudar a sua vida, migrar para essa área de UX que está ao nosso redor, não é somente sobre desktop, mobile, é muito, muito mais. Você poderia ver com a apresentação de hoje, que é muito bacana, muito interessante. Então, bora clicar no botão e espero ver todos vocês na Mentorama. Agora nós podemos passar para a nossa parte das perguntas e respostas. Lembrando que, além do valor promocional, você ainda pode concorrer a um curso, certo? Que você vai ganhar como presente. Os primeiros inscritos ganharão, certo? Agora vamos para a parte das perguntas e respostas. Lembrando que você ainda pode e deve clicar no botão, certo? Flávia, eu vou tirar aqui a minha apresentação e deixar você... só um minutinho. Deixar vocês assim. Não consigo. Configuração não me permite. Não sei o que está acontecendo. Eu acredito que uma coisa com configuração da minha parte, mas vamos continuar mesmo assim. Vou colocar na apresentação para não ficar assim. Gente, dá acelerada nas perguntas que nós estamos começando. Flávia, antes de tudo, eu queria fazer essas duas perguntas que a galera sempre faz para a gente. Para migrar para a área de UX Design, tem idade? Porque tem galera que está acima de 30 anos e pensando assim, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, quero muito migrar para a área de TI, a área de UX Design, mas será que eu consigo? O que você pode falar sobre isso? Eu comecei UX com o meu corte de cabelo dá uma enganada na minha idade. Eu tenho 37. Eu comecei UX, eu mudei completamente de carreira quando eu tinha 33, 34. Então, e mudei assim, não mudei completamente. Eu escrevia, eu era sei lá, um escritor, produtor de conteúdo, ou um influenciador digital, antes da palavra existir. Eu tinha blogs bem grandes no Brasil, eu fiz um chamado Chongas e fazia outro chamado Kibiloco. De repente tem alguém até que conheça o Kibiloco no chat. Ou o Chongas também, ia ser maravilhoso. E aí eu migrei completamente de área, fazendo um curso aqui também, sobre UX, mas certamente depois dos meus 30. E é muito comum, não tem problema nenhum, não. Eu acho que não tem idade para você querer ser feliz. Se você acha que UX é uma carreira que vai fazer você ser mais feliz, tem idade para isso? Eu acho que não. Certo, vamos para a próxima pergunta. Enquanto isso, gostaria de falar que o link para certificado já está disponível no chat. Você pode aproveitar. O Daniel está perguntando: estou em um projeto que está chegando ao fim. O que acontece com o profissional de UX e UI quando um projeto é lançado já? Isso é boa. A gente está indo de cima para baixo, só para você ver, porque tiveram várias perguntas maravilhosas. Sim, eu estou indo de baixo para cima, assim, para a gente aproveitar ao máximo. Por acaso a gente falou de dissonância cognitiva, Sistema 1 e Sistema 2, esse chat causa isso também, porque o normal é a gente esperar ele de baixo para cima, e ele vai de cima para baixo. Então o Sistema 2 e o Sistema 1 dão uma atrapalhada um no outro aí, mas tudo bem. E acho que alguém, inclusive, mencionou no chat que o chat é estranho, mas enfim. O projeto está chegando no fim, e o que acontece com o profissional de UX e UI? Como eu falei, para mim, no meu trabalho, não existe fim. Tudo é uma iteração. A vida é uma interação. A nossa vida, você está sempre aprendendo uma nova forma de fazer aquilo melhor. Então, para mim, não existe fim. Existe aquele momento em que você vai mandar aquilo para a próxima fase do usuário, ou para a próxima fase da empresa, sei lá, do produto, no ciclo de vida do produto, e aí você vai ter que... Vamos falar, agora o negócio está live. Você vai deixar ele live? Você não vai mais querer saber como é que os usuários estão usando? Então,
agora começa a parte de otimizar a experiência do produto. O que você pode fazer para ter na experiência, para poder continuar fazendo pesquisa, que tipo de analytics você pode ler para ver se os usuários estão fazendo aquilo que você esperava que ele fizesse, e por aí vai. Agora, então, assim que o projeto é lançado, começa a parte de otimização. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Lorenzo está perguntando, Flávio, é preciso ter um conhecimento alto de programação para estar na área de UI e UX? Não, mas é bom ter. O UX, ele é muito generalista, né? Então, você vai conversar muito com product owners, com gerentes de projetos, dependendo, né? Se a empresa que você for trabalhar faz Scrum, a metodologia Scrum, sei lá como é que fala aí no Brasil, Agile, essas coisas, essas palavras maravilhosas da moda, metodologias ágeis, você vai estar, muitas vezes, dentro de um time que tenha desenvolvedores. Eu, por exemplo, sei o básico de HTML, CSS e JavaScript, mas eu sei o suficiente que me faz ter uma relação boa com os developers. Eles certamente sabem muito mais. Assim, eu preciso saber do código para fazer UX UI? Não. Eu preciso saber dos humanos, do comportamento humano, de me relacionar bem com eles e criar experiências que os façam bem. Dependendo, talvez possa ser importante, mas, meu Deus, que resposta comprida. Mas não precisa. Certo, mas é bom, assim, dessa maneira a gente tira todas as dúvidas, com certeza. Nicole está perguntando, você não falou muito sobre UX Writing, como é este mercado aí? Ótimo. Eu não sei se ela está falando desse mercado aí, aqui em Londres, ou ela só mandou, como é que é esse mercado aí, de maneira geral? Aqui em Londres, é um mercado muito aquecido. Aí no Brasil, vamos dizer, como é esse mercado? É um mercado que está crescendo muito e eu acho bem interessante, porque tudo faz parte da história que você quer contar, inclusive copywriting, né? A parte que você precisa escrever. Ninguém é maluco de fazer a página mais... Você pode chamar o melhor designer do mundo e fazer a página mais bonita do mundo, mas se ninguém entende o conteúdo, não adianta nada. Ela falou em Londres mesmo, mas pode responder. Aqui em Londres é quentíssimo o mercado de UX copywriting. Mas como eu ia dizendo, então não adianta nada você fazer a página mais bonita do mundo se você não consegue explicar para que ela serve. Então, UX Writing é um mercado que está crescendo muito, sim. No Brasil também, a área é super aquecida, inclusive eu estou fazendo agora as aulas de português com uma professora, que ela está migrando para a área de UX Writing e está indo super bem. Viu? A próxima pergunta do Rafael. Como tratar a questão de UX UI com conhecimento de voz? Muda totalmente a usabilidade? Eu não entendi essa pergunta que ele fez. Eu até perguntei para ele se ele podia explicar melhor. Deixa eu ver se ele explicou melhor. Eu não entendi o que ele quis dizer com conhecimento de voz. Será que tô vendo. Tô vendo que você... Eu tô vendo a sua pergunta aqui que você especificou, certo? Eu não entendi o que ele quis dizer, então eu não sei se eu vou responder. Será que eu tento responder de algum jeito ou não? Eu vou esperar, vou ver se ele... Vamos passar para a próxima. Querido Rafael, se você puder explicar um pouquinho mais essa pergunta, a gente volta para ela depois. Certo, Thaís está perguntando, Flávia, vi que você definiu os princípios em 4 passos. Você usa no dia a dia eles em alguma metodologia específica? Ótima pergunta. Como eu falei, aqueles princípios básicos, a pesquisa, a interface, a usabilidade e a pesquisa, e iterar, fazer protótipos, faz parte do dia a dia de qualquer UX designer, UX UI designer. Mas uma metodologia que eu acho que eu tenho usado bastante, não está documentada em lugar nenhum, mas é o que eu gosto de fazer. Eu costumo usar muito a expressão a expectativa básica. Existem elementos ou expectativas de uma experiência que ninguém combinou que elas estariam lá, mas elas estão lá. Essas são as expectativas básicas. Então, por exemplo, você vai num restaurante. O restaurante, ele não fica falando para você que, a gente tem um banheiro, hein? Ele não fica anunciando nos lugares que tem banheiro. Ou se você vai para um hotel, hoje em dia já até é tão comum ter internet que os hotéis nem anunciam mais que tem internet. A expectativa mínima, básica, é que tenha internet. Então, se você pensar nessa forma também, quais são as expectativas básicas do usuário para usar minha experiência? E aí sim,
E nessa expectativa básica, mínima, você tirar os pontos de frustração e levar todo mundo para, no mínimo, chegar na expectativa básica, na sua experiência, eu acho que você já está com um produto muito bom. Então, é mais ou menos a metodologia que eu tenho usado. Além, óbvio, desses 4 pilares que eu mencionei na minha apresentação. Certo. Uma pergunta super importante. Como é que é a área para deficientes físicos? Eu acho que não tem. Não tem limites. É maravilhoso. Pois é. Não tem limites. Eu entendi ela de 2 formas. Uma era a parte de acessibilidade, que é um mercado também quentíssimo, crescendo pra caramba, com vários profissionais se especializando na área de acessibilidade, que é você criar experiências com contraste decente para que pessoas com problemas de visão consigam enxergar, para deficientes visuais poderem ouvir na televisão, então é super importante. Todos os nossos menus têm que ter voz. Se você pedir para que a televisão fale com você, então os menus estão... como é que está a acessibilidade nesse sentido? Mas caso a pergunta tenha sido para acessibilidade, eu acho que é extremamente importante. Caso a pergunta tenha sido para como é que é a área para deficientes físicos, eu não vejo nada que impeça um deficiente físico de entrar na área, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa só tem a ganhar porque você consegue ter empatia para outras pessoas que possam ter a mesma deficiência que você, diferente do que um designer da experiência do usuário que não tenha. Então, eu acho que você pode... Um dos exemplos aqui tem uma empresa de saúde chamada Babylon Health. Eles têm plano de saúde. Tudo online, assim, é maravilhoso. O chefe de desenvolvedores é cego. O chief não sei o quê, como é que é? O CTO, Chief Technology Officer, o cara mais alto de tecnologia dessa startup, avaliada em milhões, é cego. Ou seja, ele, mais do que ninguém, quer que aquela empresa tenha um nível de acessibilidade com os padrões altíssimos, com um bom nível, porque ele mesmo é um dos que precisa usar aquela plataforma. Então, sim, acessibilidade sempre. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Flávio, como alguém que quer entrar na área de UX e UI, o que você daria... Ele errado. Flávio, como alguém que quer entrar na área de UX e UI, o que você daria de dica para a criação de um portfólio? Pois eu ouço bastante sobre ter um portfólio é um diferencial. Então, quais dicas você poderia dar sobre isso? Eu só vou falar bem rapidinho que na Mentorama a gente oferece os cases reais para você poder trabalhar. Que com certeza você pode criar os cases aleatórios, mas se você não está resolvendo um problema real. E o que vale para quem te contrata? E ver o que você já fez para uma pessoa real, qual o problema real que você já chegou a resolver com o seu trabalho. O que você acha, Flávio? Sim, eu acho que o portfólio, ter coisas bonitas no portfólio de UX, pelo menos para mim, não quer dizer nada. Dependendo para a carreira que você queira seguir, vamos dizer que você quer focar mais no UI, na User Interface. Então, pode ser que você precise ter coisas mais caprichadas. No mundão do UX, é exatamente isso. Que tipo de problema de pessoas reais que você resolveu. Então, no portfólio, o que as pessoas aqui veem, o que eu gosto de ver também, qual é a história, a narrativa que você vai construir, qual é a história que você vai contar esse é o problema que a gente identificou, baseado em pesquisa, vamos dizer, ou baseado nesses dados, esse é o problema que a gente identificou, essa é a oportunidade. Essas foram as soluções que a gente explorou e, vamos dizer, baseado em teste e protótipo, a gente optou por seguir por essa e depois de implementada e otimizada, a gente descobriu isso e aquilo que resultou em, sei lá, mais dinheiro para a empresa ou reduzir custos, coisas assim. Qual o resultado que você gerou com a sua solução? Então, o portfólio é a sua oportunidade de contar a história de como que você resolveu o problema e desenvolveu e desenhou aquela solução. Certo. E vamos para as 3 últimas perguntas. Ótimo. Vamos. Já são quase meia-noite aqui, só para a galera saber. Sim. A Kaline está perguntando. Quando você se interessou pela área, como foi o começo? Então, a maior galera falou que conhecia o Kibiloco e tal, legal pra caraca. Pois quando
só um fato curioso, o querido Antônio Tabet, que foi o meu chefe, ele, quando eu trabalhava no Chongas, que era um blog que eu fazia, ele falou assim, eu vou criar um negócio de vídeos aí no YouTube, uma produtorazinha de vídeo, fazer uns vídeos aí no YouTube, tem como você cuidar do Kibi Louco para mim, tomar conta? Então, o Antônio Tabet, o Kibi, ele saiu para criar esse negocinho chamado Porta dos Fundos e deixou o Kibi Louco para eu tomar conta. Então, eu cuidei do Kibi Louco por 3 anos, até 2015, quando eu vim para cá, para Londres. Então, quando eu me mudei aqui para Londres, a minha experiência era no mundo digital, social media, estratégias digitais, como é que eu conseguia construir estratégias, conectar a marca online para o mundo offline, por aí vai. E copywriting, vamos dizer assim, eu era um redator. Mas a melhor maneira que eu achei para migrar para a área foi, na época, eu tinha 10 anos de amor com o usuário, de escrever todo santo dia para alguém que está lendo aquele negócio. O Chongas tinha 60 mil visitantes todos os dias, tinha 60 mil leitores, e o Kibi Louco tinha 300, 400, 500 mil. Era um número absurdo, todo santo dia. Então, esse amor de você estar todo dia lá produzindo conteúdo, fazendo coisa nova, eu consegui traduzir para o mundo do UX, em querer entender o usuário, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que funciona melhor, o que não funciona melhor. Como é que eu já sabia bastante de analytics e tal, porque a gente precisava ver, né, para melhorar o site e tal. Como é que eu uso o analytics a meu favor? Que tipo de estratégia ou ideias eu possa ter para melhorar a experiência? Como é que eu dou mais valor para o tempo do usuário? Porque o tempo do usuário também é valioso. Por que ele vai parar para ler o seu site ou o seu app? O que você pode dar para ele de valor para ele voltar, para você criar, como eu já falei no início da minha apresentação, como é que você cria uma emoção, um engajamento emocional para motivar o usuário a voltar todo santo dia. Então, isso era a gente lá no time pensando, e aí eu consegui traduzir isso para o mundo do UX. Eu comecei a ouvir mais sobre UX. Aqui em Londres, o mercado é quentíssimo, e aí eu resolvi entrar e sou apaixonado pela área, amarradão. Certo. Mais 2 perguntas. Deve estar perguntando, qual é o nível de inglês necessário para entrar na área de UX? É preciso saber falar inglês para entrar? Aqui em Londres, no Reino Unido, precisa. É um país que precisa... O inglês tem que ser fluente, assim, porque, infelizmente, o UX, UI, ele faz muita reunião, assim, com gerentes de projetos e tudo mais. Mas eu acho que no Brasil, não sei se é necessário para entrar na área, não. Tem muito mais conteúdo e livros em inglês do que em português. Mas eu imagino que no Brasil não seja necessário, mas aqui em Londres eu sei que mas eu tenho amigos que trabalham em outras partes da Europa com inglês, vieram com inglês médio e hoje estão super fluentes, e não sei se era o nível era tão alto assim de fluência, mas eu acho que sim, eu gostaria de dizer que é necessário, precisa ser fluente sim, não quero dar ideia errada não. Certo, e vamos para a última pergunta da Mayara. Sou antropóloga e gostaria de trabalhar com pesquisa. Há vagas no mercado concentradas apenas no UX Research? Quentíssima. Eu não sei como é que está no Brasil, mas aqui é um caminhão de vagas assim, específico para UX Research. Porque, de novo, acho que assim como o mundo do UX UI, as empresas estão descobrindo essa maneira, esse mercado maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa que caraca, não é que se a gente falar com o usuário, eles meio que dizem para a gente o que gera valor para eles, e isso acaba melhorando o nosso produto, porque eu consigo melhorar o meu produto se eu construir algo que gere valor para o usuário. E ninguém melhor do que uma antropóloga, alguém que entenda de pesquisa, para entender como que você observa o usuário, como que você cria relatórios ou pesquisas de maneira não enviesada para poder reportar de volta para o business, para o negócio, que sim, aquela ideia funciona, aquela ideia gera valor, ou não, a ideia não mexeu em nada com o usuário, então é melhor a gente tentar outra alternativa. Eu acho que você vai dar super certo se tentar entrar para UX Research, sim.
Certo. Infelizmente, nosso webinar chegou ao fim, gente. Tempo voou. Última chamada, gente. Se a história, o exemplo, o webinar do Flávio inspirou vocês, ainda dá tempo para você aproveitar, clicar no botão e vamos realizar o sonho de vocês juntos. Vamos entrar na vida nova, junto com a Mentorama, com o nosso apoio, que estamos prontos de ver vocês todos na nossa escola. Flávio, você gostou do webinar de hoje? Eu amo, eu adoro falar sobre... Acho que vocês perceberam que eu gosto muito de falar, e ainda mais falar sobre UX é maravilhoso. Eu sempre agradeço muito ao Mentorama, ao tempo de vocês, todos que ouviram, por terem sido generosos com o tempo de vocês e pelo convite. Certo. E vocês, galera, vocês gostaram? O que vocês acharam do webinar de hoje? Vocês curtiram? Manda no chat a sua reação. Show. Eu acho que em setembro eu já faço outro, por acaso, então fica a dica pra galera aí. Sim, sim, eu vi também na planilha. Certo, Flávio, mais uma vez, muito obrigada. A gente adorou a sua apresentação, foi incrível, foi diferente, foi sensacional, todo mundo gostou. E até a próxima, Flávio, tá? Muito, muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Tchau, gente. Boa semana para vocês.